Ren era um vagabundo solitário e sem grana, então ele decidiu transformar sua casa num hotel para monstros morarem. Mas, quando garotas monstro poderosas e gostosas começam a brigar por uma chance de se mudar, ele decide esquecer o aluguel e deixar que todas paguem com umas boas noites. Por quê, pai? Por quê? Isso é negócio. Tudo começa quando Ren vai para a cidade procurar um emprego. Mas, depois de não conseguir nenhum, ele decide fazer uma pausa e tirar um cochilo no parque. Logo depois, uma garota fofa chamada Lily, que está muito acima do seu nível, o acorda e diz que está procurando direções. Ela entrega a ele um panfleto sobre uma casa para alugar e Ren fica chocado ao perceber que é a casa dele. Percebendo que ela está numa situação difícil, Ren diz a Lily que pode levá-la até a casa. Não muito tempo depois, eles pegam um ônibus e chegam aos subúrbios, que parecem escuros e sombrios. Ren a avisa que pode haver perigo à espreita, e que seria ruim para ela andar por aí à noite. Nesse momento, Ren percebe que Lily está com dificuldades com a bagagem, e ele tenta ser um cara legal ajudando, mas nem consegue tirar a mala do chão. Lily mostra a ele o quão forte ela é quando carrega a mala facilmente nos ombros, destruindo completamente o frágil ego de Ren. Enquanto continuam pelo beco, Lily percebe algo estranho na atmosfera e empurra Ren contra a parede, sufocando-o com seus melões suculentos enquanto diz para ele fugir. Ren se recusa a ir embora, já que ele gostou um pouco demais do abraço. Mas de repente, morcegos começam a voar na direção deles. Vendo isso, Lily se transforma numa lobisomem bem na frente dele para seu choque. Nesse momento, uma garota vampira gostosa avança em direção a Lily, resultando numa batalha feroz entre as duas. Lily está ganhando vantagem na luta quando a garota vampira usa suas asas para ter vantagem e voar na direção de Ren. Temendo pela segurança dele, Lily consegue alcançar Ren bem a tempo, e ela manda a garota vampira voando com um poderoso golpe de tijolo. Lily então corre para ter certeza de que ele está seguro, e ela o implora para não contar a ninguém sobre o que ele testemunhou. Ela quer ir embora, mas já que ela é a única mulher que já o tocou além da mãe dele, droga. Ren insiste que ela venha para casa dele e se torne uma inquilina. Pouco depois, eles chegam à casa e Ren a mostra o quarto confortável onde ela vai dormir. Na manhã seguinte, Ren acorda com Lily gritando como se tivesse visto um fantasma, só para ele correr e perceber que ela tem medo do gato dele, Riley. Não muito tempo depois, a atmosfera no quarto fica fria, e antes que percebam, eles estão sob ataque da garota vampira da noite anterior. A garota vampira invade a casa e agarra Ren, afastando-o de Lily, porque ela pensa que Lily o sequestrou. Antes que Ren possa esclarecer o mal-entendido, as duas garotas acabam brigando e virando o lugar todo de cabeça para baixo, até que Ren intervém para repreendê-las. Assim que todas se acalmam, a garota vampira se apresenta como Vivian, uma nobre da seita do sangue. Vivian revela que também está procurando uma casa, e ela seguiu o mesmo panfleto que Lily encontrou. Ren concorda em permitir que ela fique na casa, mas quando chega a hora de ela pagar, ela percebe que seu dinheiro foi roubado, deixando-a uma vagabunda sem grana. Enquanto ela desaba em lágrimas, Ren sente pena dela e a deixa ficar mesmo assim. Com isso, Vivian decide retribuir a gentileza dele fazendo uma refeição deliciosa, e até Lily admite que está muito boa. Nesse momento, Ren recebe uma ligação e uma voz estridente e alta do outro lado do telefone diz a ele que ela está ligando sobre a inscrição dele na empresa de comércio deles. Mas Ren não tem memória disso. Mesmo assim, ela grita com ele, dizendo para ele aparecer no escritório deles às 2 da tarde, e ela o deixa com o endereço. Pouco depois, ele vai para o local indicado, esperando mudar sua vida inútil e sem valor com um emprego sólido. Chegando à favela onde a tal empresa fica, ele é instruído pelo telefone a tocar no poste telefônico ao lado dele. Depois de tocar no poste, ela diz para ele olhar para cima e, para sua surpresa, há um enorme prédio flutuando no céu. Ele solta o poste e voa para dentro do prédio enquanto ele desaparece de vista novamente. Ele abre os olhos para ver uma porta gigante na frente dele e, enquanto ainda está lutando com isso, um robô humanoide azul estranho aparece para levá-lo aonde ele deve ir. Pouco depois, ele chega ao escritório da senhora malvada com quem ele está falando ao telefone. Ela o recebe na organização deles, chamada Space, que é a abreviação de administração especial do Império de Selamento. Ela é Raven, e ela não perde tempo dizendo a Ren que ela é a chefe dele, então ele deve se acostumar a ver o rosto feio dela por aí. Ela o chama pra frente e o assusta dizendo que ele tem olhos bonitos. Ela oferece um assento e uma cadeira aparece ao lado dele, adicionando ainda mais a lista de coisas estranhas que ele encontrou. Enquanto ele está tentando aceitar o fato de que não está louco, ela tira um copo de ramen e começa a engolir como um javali faminto. Ren finalmente se recompõe para perguntar à senhora por que ela o convidou para aquele lugar estranho. Raven menciona que ele está ali para uma entrevista, mas Ren argumenta contra isso, já que não há nenhuma empresa de comércio à vista. Raven então diz a ele que a empresa de comércio não passa de uma farsa. Aparentemente, Space é um departamento afiliado, que tem a tarefa de governar todos os universos.
Basicamente, eles são seres divinos que são responsáveis por garantir que tudo esteja em ordem. Ren quase tem um congelamento cerebral com todas as informações que ela está dando a ele. Ela então diz a ele que ele foi selecionado para algo não tão sério, que é o trabalho de ser seu examinador assistente. O trabalho dele como examinador é garantir que algumas raças assustadoras não destruam o mundo, ou planejar evoluções de corpos celestes. Ren fica absolutamente chocado com isso, mas Raven não se importa nem um pouco, porque ela está apenas saboreando seu delicioso copo de ramen. Raven diz a Ren que ele passou no teste preliminar porque encontrou os dois párias. Com um estalar de dedos, Ren se encontra numa sala realmente avançada, onde Raven diz a ele que o trabalho dele é dividido em duas partes. A primeira é que ele precisa aceitar mais inquilinos e todos eles serão párias especiais como Lily e Vivienne. A segunda parte do trabalho dele é ajudar Raven com qualquer limpeza que venha com a parada de seres desonestos. Já que Ren está totalmente confuso com tudo isso, ele pergunta a Raven exatamente o que ele deve fazer. Raven então menciona que ele é obrigado a manter seus inquilinos especiais longe de problemas. Ren então pergunta a Raven o que acontecerá se ele se recusar a aceitar o trabalho, e ela menciona que a memória dele será apagada e seus novos inquilinos também serão tirados dele. Raven diz a ele que ele é livre para escolher entre uma vida totalmente nova ou voltar para sua vida completamente sem valor. Depois que ela termina de explicar, eles voltam para o escritório dela. Ren então pergunta se ele será solicitado a fazer algo imoral, mas ela lembra ao seu cérebro lento que eles devem manter a paz mundial. Ela então acrescenta que ele receberá um salário muito bom. E é aí que Ren finalmente se interessa por toda a conversa. Ela o apresenta um documento legal que contém todos os benefícios que ele vai desfrutar. Com os benefícios ecoando na cabeça dele, Ren não tem escolha a não ser assinar o documento. Assim que ele termina de assinar o documento, Raven diz a ele que ele está livre para voltar para casa. Ren volta para casa e mostra o contrato aos seus novos inquilinos, mas as garotas estão céticas sobre tudo o que ele explicou a elas. Vivian menciona que a Raven de quem ele está falando soa mais como uma fraude do que como um ser divino. No entanto, ela sabe que Raven não é afiliada aos caçadores de demônios, já que ela pediu a Ren para cuidar deles. Vivian começa a pensar que o trabalho pode não ser ruim, porque eles são os beneficiários dele. Vivian então revela que ela saiu à tarde para ter certeza de que não seria rastreada pelos caçadores de demônios, mas Ren a implora para parar de voar por aí à tarde. Vivian ainda usa a oportunidade para provocar Lily, dizendo que os caçadores são mais espertos que os instintos lentos dela. As duas quase se atacam, mas Ren as acalma. Ele então pergunta a Vivian sobre os caçadores de demônios, e ela explica que eles são monstros brilhantes com metade sangue humano. Aparentemente, eles estão em guerra com seres como ela desde os tempos antigos, mas não houve um vencedor definitivo. Depois de ouvir a história de Vivian, Ren se vira para Lily, perguntando se ela também sabe sobre os caçadores de demônios. Ela confessa que não teve um encontro com eles, mas só os viu na televisão. Essa confissão só dá a Vivian mais motivos para chamar Lily de burra, porque ela não tem as habilidades de sobrevivência mais básicas. Percebendo que Ren pode estar em perigo, Vivian se oferece para sair e atrair os caçadores de demônios, mas ela acrescenta que vai levar o cachorro burro aprimorado com ela. Mais tarde, Ren está desfrutando de um bom cochilo quando de repente se encontra num reino estranho. Ele anda sem rumo até se ver sendo alvo de alguns lobos desagradáveis. Ele cai no chão e assim que está prestes a ser comido, ele acorda com o som da voz de Lily. Ren acredita que não foi nada além de um sonho, mas de repente ele percebe que está segurando um pelo. Vivian verifica e menciona que não há energia demoníaca vindo dele, e quando Lily tenta seu olfato, ela também não sente nada. Percebendo que Ren pode estar em perigo, Vivian tenta usar sua magia de sangue em Ren com o efeito colateral de sono, mas ela acidentalmente atinge Lily com um feitiço, fazendo-a dormir como um tronco de madeira. Nesse momento, Ren recebe uma ligação de Raven dizendo para ele se apresentar no escritório no dia seguinte porque há uma tarefa urgente para ele. No dia seguinte, Ren vai para o castelo flutuante para atender ao chamado de Raven, mas ao chegar na entrada, ele não encontra ninguém. Ele está pensando em ir embora quando Raven aparece com uma roupa realmente engraçada, enquanto carrega uma espada maior que o pequeno corpo de Ren. Raven afirma que a roupa que elogia os melões é seu traje de jardinagem, e ela estava podando algumas árvores teimosas. Depois disso, Vivian se troca e eles vão para o escritório dela, onde ela diz a Ren que tem um terminal de dados especial para dar a ele. Aparentemente, é um dispositivo especial feito apenas para examinadores. Vivian coloca o terminal na mesa, e quando ele pergunta como usá-lo, ela diz para ele controlá-lo com a mente, e ele reagirá automaticamente às suas instruções. Raven então o provoca, dizendo que ele se inscreveu para o trabalho mais difícil porque não há descanso nem morte para ele. Ren está cansado de ouvi-la tagarelar, e ele pergunta a ela sobre a missão que ela afirma ter para ele. Antes de contar a missão, ela o leva para a sala de aprimoramento, onde todo examinador deve passar por um procedimento de aprimoramento. Vivian chama de um procedimento simples, mas vai em frente e tira o espaço de dormir do Drácula do nada. Isso assusta Ren pra valer, mas Raven o chuta pra dentro do caixão antes que ele possa argumentar.
Raven ativa os botões necessários e um efeito de raio atinge o caixão, fazendo-o girar incontrolavelmente. Ren grita de dentro, mas de repente desaparece, chocando Raven, que pensa que pode ter apertado os botões errados. Momentaneamente, Ren se encontra no mesmo reino onde foi previamente atacado pelos lobos. O terminal voa para fora do bolso dele, finalmente se apresentando a Ren com sua voz irritante. O terminal menciona que ele é seu assistente, e Ren pergunta se pode fornecer a ele um cobertor antes que ele morra de frio. O terminal, com raiva, diz a ele que é apenas um Google Maps aprimorado, não algum mágico. A única coisa que pode oferecer é orientação, e Ren pergunta onde eles estão. O terminal então explica que eles estão na dimensão dos sonhos, que é um espaço paralelo ao mundo real. Ren acredita que é um mundo virtual comum, mas o terminal rapidamente o avisa, dizendo que a morte no espaço dos sonhos significa automaticamente a morte no mundo real. Ren quase perde a cabeça quando percebe que recebeu um teste fatal. Momentaneamente, Ren se encontra cercado por lobos novamente, e o terminal não perde tempo em se acovardar e voltar para o bolso de Ren. Um dos lobos avança em Ren, mas em vez de ter o braço mordido, um escudo estranho aparece para proteger o braço dele. Ren está confuso sobre o que acabou de acontecer, e o terminal explica que ele conseguiu o escudo rígido por causa do processo de aprimoramento pelo qual ele passou. O terminal garante a ele que o escudo ativará automaticamente assim que ele for atacado. Os lobos percebem que não conseguem derrubar Ren, e imediatamente começam a chamar seu líder da matilha. Ren está tentando escapar pela grama quando é derrubado pelo enorme líder da matilha, quase do tamanho de um carro. Ele está prestes a ter a cabeça arrancada, mas o escudo entra em ação novamente, salvando-o bem a tempo. O líder lobo, por outro lado, machuca os dentes, mas as coisas ficam ainda mais estranhas quando o lobo fala com Ren usando uma voz humana. O líder lobo exige saber quem é Ren, e por que ele veio para a dimensão, com a morte o encarando. Ren rapidamente menciona que é apenas um viajante, mas o lobo não acredita numa palavra do que ele diz, porque a dimensão não é ideal para humanos. Mesmo assim, o lobo diz a Ren que ele será uma boa refeição para os filhotes. Embora seus dentes estejam machucados, ele ainda acredita que os membros da matilha devem ser capazes de derrubar Ren, para que os filhotes possam se alimentar dele. Percebendo que está prestes a morrer, Ren entra em seu modo de negociação, dizendo ao líder da matilha que o levará a um dentista se ele puder ajudá-lo a encontrar o assentamento humano mais próximo. Priorizando seus dentes em vez do cuidado com seus filhotes, o líder da matilha carrega Ren nas costas e corre direto para o assentamento humano mais próximo. O líder da matilha reclama que os humanos são lixo, porque basicamente estragam tudo o que tocam. Então Ren percebe que os humanos são os mesmos em todos os lugares, seja no espaço dos sonhos ou não. Logo depois eles chegam a uma cabana, e o líder lobo retorna à sua matilha, enquanto Ren promete encontrar o dentista prometido. Ren entra na cabana e ordena ao terminal que ligue a lanterna, mas isso irrita o terminal, que diz a Ren que não é um dispositivo de ferramenta doméstica. Nesse momento, Ren avista um item familiar saindo do chão. Mas antes que ele possa descobrir o que é, a cabana começa a brilhar como se fosse Natal. Uma rajada repentina de vento se segue, mas antes que algo aconteça, Ren pega o item. Enquanto isso, Lily está cuidando de um cachorro quando acidentalmente esbarra num cara estranho, mas surpreendentemente, o cara é forte o suficiente para resistir ao empurrão dela. Lily volta para casa e encontra Vivian brincando com um aspirador de pó como se fosse a maior invenção do homem. Lily tenta zombar dela, mas ela dá a última risada mostrando a Lily uma gaiola de cachorro que encontrou para ela. Ren, por outro lado, volta para o escritório espacial, enquanto Raven está ocupada desfrutando de uma xícara de Raymond sem se importar com nada no mundo. Raven pergunta como ele se sente, e ele confessa que o escudo o ajudou no espaço dos sonhos onde ela o enviou para morrer. No entanto, ele reclama que a única coisa que conseguiu foi o escudo rígido, e Raven o informa que os outros benefícios de aprimoramento surgirão com o tempo. Raven garante a ele que já lhe deu habilidades extraordinárias, mas levará tempo para o corpo dele se ajustar a elas. Ele pergunta sobre o espaço dos sonhos, e ela explica que é um mundo paralelo, com o qual os humanos não podem interagir ou chegar sem certos métodos especiais. Mais tarde, Ren mostra a Raven o pelo de lobo que ele trouxe do espaço dos sonhos como lembrança. Ele também menciona que encontrou uma chapa de metal familiar, mas para sua surpresa, ela não está mais com ele. Depois daquela conversinha chata, Raven o empurra para fora do prédio antes de dizer que o está enviando numa viagem para a Europa. Aparentemente ele está indo para lá para buscar um novo inquilino e todas as contas já foram pagas. Além disso, Raven o ordena levar Lily e Vivian com ele na viagem porque elas podem ser úteis. Ela joga os bilhetes de avião para ele e então o manda embora. Depois que Ren se vai, Raven tenta interagir com o pelo de lobo, mas ele desaparece e ela começa a se preocupar se as coisas estão vazando para o mundo deles do mundo paralelo. No dia seguinte, Ren e suas garotas pegam um avião rumo à Inglaterra para encontrar sua nova inquilina. Vivian fica impressionada com o quão alto os aviões podem voar no céu. Ren então a lembra que ela também pode voar, mas ela esclarece, dizendo que não consegue voar tão alto quanto os aviões.
Ren fica confuso, já que ela não foi descoberta por humanos, pois está voando muito baixo, e Vivian explica que sua velocidade ofuscante torna difícil para os humanos a verem. Lily se junta à conversa, alfinetando Vivian por não ter experiência de voo em um avião. Vivian tenta se defender dizendo que não está tão sem grana a ponto de não poder pagar uma passagem de avião. Ela afirma que apenas gosta de voar usando suas asas, mas Lily consegue ver através de sua cara de mentirosa falida. Ren, por outro lado, está reclamando de como Raven é má por ter conseguido passagens de classe econômica em vez de executiva. Lily interrompe, dizendo que pegou o avião mais caro, mas no final, Vivian e Ren descobrem que ela só se agarrou na parte de trás do avião. Logo depois eles chegam a Londres, mas fica difícil para eles encontrarem o hotel. Lily quer que eles chamem um táxi, mas Ren menciona que eles estão muito sem grana para sequer pensar em pegar um táxi. Já que estão procurando direções, Vivian se oferece para falar com um nativo, alegando que seu inglês é muito bom porque ela já morou na Inglaterra. No entanto, as coisas acabam horrivelmente porque todos pensam que ela é apenas um papagaio vomitando lixo. Ren então pergunta a ela a última vez que ela morou na Inglaterra, e ela responde que já faz séculos. Ren não consegue acreditar que ela é tão lerda a ponto de não saber que as pronúncias mudaram com o tempo. Vivian então usa todas as suas pequenas células cerebrais de vampira morta para pensar numa ideia. Ela pega o cartão do hotel e implora a Lily para rastrear o cheiro com seu nariz super sensível. Lily está inicialmente desinteressada, mas Ren sabe o que a motiva, sugerindo que a comida do hotel é a melhor. Lily imediatamente fica ativa, e ela os leva para o hotel. A equipe fica impressionada com o quão bom é o quarto do hotel, e Lily é a primeira a pedir serviço de quarto. Lily não se importa com o quanto ela come, mesmo que a conta esteja aumentando cada vez mais. Vivian, por outro lado, deita na cama confortável que não é seu caixão para desfrutar de um bom sono pela primeira vez em sua vida de miséria. Enquanto as duas estão se divertindo muito, Ren está ocupado surtando, e quando ele não aguenta mais, ele grita para elas calarem a boca. As garotas mais tarde pedem desculpas por perturbá-lo, e ele aceita o pedido de desculpas, dizendo que precisam retomar a missão de encontrar a nova inquilina. Ele saca o terminal, dizendo para ele ajudar a ler o mapa que ele tem, mas o terminal afirma que não pode, já que não foi atualizado para a versão mais recente. Nesse momento, Ren recebe uma ligação de Raven na hora certa e ela promete ajudar a atualizar o software do terminal. Assim que o terminal está funcionando na atualização mais recente, ele diz a Ren que agora pode ajudar a traduzir outros idiomas. No entanto, o terminal menciona que há uma pequena punição se ele xingar Raven ou disser coisas ruins sobre ela. O aviso chega tarde demais porque Ren acabou de falar mal dela, e ele é eletrocutado até o esquecimento. Depois que Ren recebeu seu castigo, Lily tenta se comunicar com o terminal na língua dos lobos, e surpreendentemente, ele consegue entender o que ela está dizendo, como já era de se esperar. A única palavra que ela conhece na língua dos lobos ainda se refere à comida. O trio então se dirige à sala de jantar para comer, mas enquanto estão lá, uma das invocações de Vivian, que patrulhava a área, encontra algo bem suspeito. Vivian fica preocupada e sugere que voltem para o quarto deles. Eles estão debatendo isso quando um sujeito obviamente suspeito, o feio Quatro Olhos, aparece e se apresenta como Nangong. Ele pede para se sentar com eles, e Ren concorda. Ren então pergunta se ele sabe onde fica Yorkford, e ele responde que sim. Por coincidência, ele também está indo para Yorkford. Nangong pergunta por que eles estão indo para lá, e cada membro da equipe diz umas bobagens para provocar o outro. Nangong então os alerta para terem cuidado se o destino for realmente o castelo de Yorkford, pois há fantasmas por lá. Mais tarde naquela noite, Vivian se aproxima de Ren enquanto ele relaxa na varanda para dizer que sente a presença de um caçador de demônios no hotel. Vivian menciona que uma de suas invocações percebeu isso, mas Ren não se preocupa, já que Lily não sentiu absolutamente nada. Vivian argumenta que Lily é burra demais para notar qualquer coisa que não seja comida. Ren sugere que eles rastreiem o caçador de demônios e Vivian diz a Ren que ela suspeita que Nangong seja o tal caçador. Os dois estão conversando sobre isso quando de repente ouvem Nangong falando com eles da varanda do seu quarto, afirmando ser o caçador de demônios e que não precisam procurar mais. Vivian ri alto ao ouvir isso, pois não acredita que alguém tão bobo quanto Nangong possa ser um caçador de demônios. O riso dela desaparece imediatamente quando Nangong aparece bem na varanda deles, como se não fosse nada. No entanto, sua falta de jeito quase o faz cair, mas Ren consegue agarrá-lo bem a tempo. Nangong então o segue até o quarto para fazer um conhecimento mais formal com o trio. Nangong convence Vivian de que é o caçador de demônios, mostrando a ela sua invocação que a criatura dela encontrou. Nangong então presume que todos eles são super-humanos, mas Ren o corrige, dizendo que ele é um humano completamente normal. Nangong se recusa a acreditar, já que ele sabe sobre caçadores de demônios e o castelo de Yorkford. Mesmo assim, ele sugere que todos sigam para o castelo juntos no dia seguinte. Nangong então parte, dizendo que tem algo a fazer, mas os verá bem cedo no dia seguinte. Depois que ele se vai, Ren pergunta a Vivian por que ela aceitou a oferta de Nangong tão facilmente, e ela revela que é a maneira dela de ficar de olho nele. Além disso, ela teme que o novo inquilino deles possa ser o alvo de Nangong.
Na manhã seguinte, eles pegam um trem com destino a Yorkford, e enquanto viajam, a notícia sobre o ataque fantasma aparece na televisão. O repórter entrevista a primeira testemunha, Angus, no local, para explicar o que ele viu. Angus explica umas coisas bem chatas e o repórter menciona que há uma recompensa para quem conseguir resolver o suposto problema dos fantasmas. Vivian imediatamente se interessa por causa do dinheiro, mas Rena lembra que eles estão na missão por causa do novo inquilino deles. Momentos depois, 3 sujeitos estranhos que afirmam ser caçadores de fantasmas passam pela equipe. Depois de descerem do trem, eles vão para uma pousada e, para a surpresa deles, Angus é o estalajadeiro. Angus inicialmente diz que não há mais quartos na pousada, mas depois de implorarem, ele diz que vai fazer o possível para conseguir quartos para eles. No entanto, ele diz isso da maneira mais assustadora e estranha possível, como se fosse um predador. Momentos depois, Angus preparou 2 quartos para eles. Os meninos dividem um e as meninas fazem o mesmo, mas Lily já está dormindo. Angus pergunta a Nangong se ele planeja ir ao castelo por causa dos problemas com os fantasmas. Ren tenta impedi-lo de falar, mas Nangong desliga um rádio que estava ligado e começa a tagarelar sobre como ele é um caçador de demônios profissional da China, que está na cidade para erradicar todo o mal. Angus fica animado por ter um caçador de demônios na pousada e Nangong pede mais detalhes sobre o fantasma. Enquanto isso, Vivian está lutando para tirar a gulosa da Lily de cima dela, porque a pequena está tentando transformá-la em comida. Angus, animado, senta-se para contar aos dois uma história bem interessante sobre o castelo de Yorkford. Aparentemente foi nomeado Castelo de Yorkford há muito tempo, mas a maioria já não o conhece por esse nome. Quando perguntado o porquê, Angus diz que as pessoas foram avisadas para ficarem longe do castelo porque uma rebelião ocorreu lá, o que levou ao seu abandono. Aparentemente, soldados ficaram presos nos túneis subterrâneos, e foram esses soldados que se tornaram fantasmas. Os fantasmas, cheios de raiva, caçam caçadores de tesouros. Acontece que o castelo está repleto de tesouros, mas ao mesmo tempo, armadilhas estão por toda parte para proteger esses mesmos tesouros. Angus revela que o senhor do castelo tinha 3 filhos, mas depois que ele morreu, o filho mais velho herdou todos os tesouros, forçando os outros 2 cabeças duras a se unirem para formar uma rebelião contra o irmão mais velho. A batalha entre os irmãos se espalhou pela cidade, mas no final, todos os 3 irmãos morreram no castelo. Aparentemente, as pessoas são avisadas para ficarem longe por causa dos fantasmas dos irmãos que residem no castelo. Depois de ouvir a história, Ren vai para o quarto das meninas para contar a Vivian, já que Lily ainda está dormindo como uma pedra. Vivian então menciona que, na verdade, ela enviou seus morcegos para inspecionar o castelo e com o relatório que obteve, há a possibilidade de haver fantasmas no castelo. Ren imediatamente se assusta, mas Vivian o acalma, dizendo que os fantasmas podem não ter nada a ver com os eventos sobrenaturais. Ren pergunta por que ela está tão convencida disso, e ela explica que a presença fantasmagórica que sentiu está suprimida no subsolo, e como o evento ocorreu na superfície, os fantasmas subterrâneos provavelmente não estão envolvidos. Quando Ren retorna ao seu quarto, ele encontra Nangong olhando para uma foto que ele afirma ser muito importante para ele. Aparentemente, a imagem no porta-retrato é de sua irmã, embora o rosto dela não possa ser visto. Ren quer saber mais e Nangong imediatamente entra em seu saco de dormir, que é mais ou menos um saco de cadáveres assustador e rasgado. Ren pergunta por que ele está dormindo em um saco de cadáveres, e Nangong afirma que isso afasta os insetos, mesmo que esteja quase todo rasgado. Ren então pergunta por que ele não está trabalhando com a irmã, já que ela parece ser uma caçadora de demônios forte também. Nangong refuta isso, dizendo que sua irmã é uma garota comum e que ele só se tornou um caçador de demônios para protegê-la. Além disso, ele nem sabe onde está sua suposta irmã. Enquanto a equipe está dormindo e roncando, Angus está tocando um negócio paralelo lucrativo para transportar os 3 caçadores de fantasmas para o castelo. No entanto, Nangong percebe isso, já que não está dormindo. Pouco depois, Vivian aparece no quarto de Ren para contar a ele sobre as coisas estranhas que estão acontecendo na pousada. Ela o informa que o estalajadeiro, Nangong, e os 3 esquisitos do trem desapareceram. Vivian sugere que eles rastreiem todos para saber o que estão aprontando. Ren concorda com ela e pergunta por Lily. Eles voltam para o quarto das meninas e encontram Lily ainda dormindo como um carneiro. Vivian a soca contra a parede, mas isso simplesmente não é o suficiente para tirar o sono dos olhos dela. Por outro lado, Angus está dizendo ao trio para ficar longe da igreja perto do castelo, porque eles podem encontrar coisas bem assustadoras por lá. Nesse exato momento, Nangong aterrissa no carro, mas uma cobra rasteja para fora de uma das bolsas do caçador de fantasmas e vai para o teto do veículo. A cobra fica enojada com o rosto de Nangong e quase o manda para o além por causa de sua cara feia. Enquanto isso, Vivian está voando no ar, rastreando o carro e carregando Ren. Lily, por outro lado, corre de 4, mesmo ainda dormindo profundamente. Ren fica surpreso por conseguir ver como Lily está correndo, mas então percebe que o procedimento de aprimoramento deve ser a razão para isso. De repente, Lily esbarra em uma rocha enquanto se move em alta velocidade. Isso é o suficiente para tirá-la do terrível estado de sono em que estava presa. Ren e Vivian voam para verificar como ela está e ela de repente cai em um buraco criado pelo impacto da corrida.
Ren fica chocado ao ver isso, mas Vivian sorri, dizendo que acabaram de encontrar um atalho para o castelo, tudo graças à dorminhoca da Lily. A equipe entra no túnel e mal consegue sair do outro lado, graças à constante discussão entre Lily e Vivian. Assim que estão prestes a entrar nos terrenos do castelo, Vivian avisa seus companheiros de equipe, dizendo para terem cuidado, pois nunca saberão o que os espera. Eles se esgueiram até encontrarem os 3 esquisitos à distância. Surpreendentemente, há outros caçadores de fantasmas presentes ali também. Como precisam de informações sobre o novo inquilino, Ren contata o terminal, mas, como sempre, o terminal se mostra totalmente inútil, dizendo para eles fazerem a própria pesquisa. Ren tenta forçar o terminal a ajudar, mas a máquina irritante simplesmente ativa o modo de suspensão e desliga. Enquanto o trio caminha pelas ruínas do castelo, eles avistam Nangong fazendo sua jogada à distância. O trio olha ao redor e encontra uma igreja. Ren sugere que entrem na igreja, e depois de se desculpar com o terminal, ele os instrui a prosseguir. Eles estão prestes a entrar quando percebem que caçadores de fantasmas estão se aproximando deles. Lily e Vivian então entram em ação para espantar os caçadores de fantasmas, fazendo caretas realmente assustadoras e ruídos arrepiantes. Depois que os caçadores de fantasmas se vão, Lily pega a pedra que cobria a entrada da igreja e a joga para longe como se fosse papel. Ao entrar, Lily menciona que consegue sentir cheiro humano, além do cheiro de Ren na área. Eles avistam uma pegada e Ren conclui que alguém já passou por ali. Nesse momento, encontram uma escrita estranha em uma placa de pedra, e ao removê-la, descobrem uma roldana por baixo. Lily puxa e cria um caminho que leva ao subsolo. O terminal finalmente decide ser uma boa máquina, dizendo a Ren que o novo inquilino está exatamente para onde eles estão indo. Ren fica feliz em ouvir isso, já que finalmente está adicionando mais um inquilino à sua coleção, mas Vivian está preocupada que Nangong tenha desaparecido. Enquanto caminham pelos túneis escuros, Ren pede ao terminal para ficar mais brilhante, para que possam ver para onde estão indo. Mas isso o irrita novamente, lembrando a Ren que ele não foi feito para ser uma lanterna, mesmo que tecnicamente seja um guia. Eles logo se encontram em um grande depósito que chama a atenção para o fato de que as histórias de fantasmas podem realmente ser verdadeiras. Do lado de fora, os sentidos de Nangong o levam a uma grande rocha que cobre a entrada subterrânea usando seu feitiço de papel. Ele consegue tirar a rocha do caminho, quase é esmagado ao entrar no buraco, mas a sorte está do seu lado. Ren e seus inquilinos estão descansando quando, de repente, ouvem algo à distância. E isso chama a atenção deles, esperando que seja o novo inquilino. O trio continua pelo caminho solitário, esperando para ver quando finalmente vão encontrar seu novo inquilino. Não muito depois, eles avistam Angus à distância, e a presença dele no túnel é nada menos que suspeita. Para evitar serem detectados, Vivian usa suas habilidades de vampira para ocultar a presença deles. Vivian sugere que se aproximem de Angus, mas Ren não vê necessidade para isso, já que ele o considera um cara completamente normal. Vivian o faz enxergar que Angus está definitivamente escondendo algo, porque ele está carregando equipamentos consigo. A equipe então se aproxima dele e começa a assustá-lo. Com medo, Angus começa a confessar que ele apenas fabricou histórias de fantasmas para atrair turistas. Como seu negócio não está indo bem, Lily fica desapontada que Angus esteja tentando ganhar dinheiro com pessoas mortas, mas Wen a lembra que ela também estava pronta para ganhar um prêmio por derrotar os fantasmas. Percebendo que o feitiço de ocultação está prestes a se desfazer, Ren então diz a Angus para fugir e ele não perde tempo aceitando a oferta. Lily então chama a atenção deles para as letras escritas nas paredes. Vivian menciona que são runas, usadas principalmente por caçadores de demônios. Para Ren, tudo o que ele consegue ver são algumas letras realmente feias na parede. E antes que ele sofra um congelamento cerebral de tanto olhar, ele pede a Vivian para traduzir a escrita. Vivian então lê as runas, que se traduzem como: "Este lugar sela todo o mal acima e nenhum mal jamais poderá penetrar." Ela continua lendo e depois que termina, Ren percebe que há algo sinistro nos túneis. Vivian concorda com ele, dizendo que o senhor do castelo deve ter sido um caçador de demônios que se infiltrou na sociedade. Vivian então se aproxima da parede e a toca, apenas para ela reagir ao seu poder mágico. Isso ativa outra armadilha no túnel, e flechas começam a voar na direção deles. No entanto, Ren consegue protegê-los usando o escudo rígido. Eles correm até o fim do túnel e Ren diz a Lily para arrombar a porta. Por outro lado, Nangong ainda está rastejando por espaços apertados, tentando encontrar uma saída. Um rato anda sobre ele e ele quase se incendeia numa tentativa de se livrar do roedor. Ren e suas garotas finalmente chegam a uma área segura. Mas quando estão prestes a começar a descansar, uma rocha rola na direção deles, forçando-os a ficar bem perto da parede para evitar serem esmagados como espaguete. No entanto, o instinto canino de Lily entra em ação e ela começa a perseguir a rocha como se estivesse brincando de buscar. Vivian e Ren são forçados a ir atrás dela, e de repente, o chão se abre e ela cai. Vivian imediatamente se transforma em sua forma de vampira para agarrá-la antes que ela atinja o chão e se espatife. Ao mesmo tempo, Nangong chegou ao mesmo lugar onde eles quase foram empalados por flechas.
O ingênuo Nangong toca na parede, assim como Vivian, e as flechas vêm voando em sua direção, prontas para transformá-lo em um cesto. Vivian gentilmente coloca Lily no chão, mas Ren cai em cima deles com tudo. Nesse momento, eles olham para cima e percebem que acabaram de se encontrar em uma sala repleta de tesouros. Vivian e Lily se empolgam, e assim que estão prestes a correr pelos tesouros e comida, Ren as impede, pedindo para pensarem 2 vezes. Eles superam a ganância e, para a surpresa deles, era tudo uma ilusão. Vivian acredita que a névoa pela qual passaram tem um feitiço de alucinação realmente insano ligado a ela, mas a questão de por que Ren não foi afetado permanece. O trio então continua sua exploração da masmorra, enquanto se pergunta exatamente quando deverão chegar ao fim. Ren já está ficando preocupado com toda a situação, e ele deseja que pudessem encontrar o inquilino rápido o suficiente para que pudessem ir embora. Vivian então menciona que tudo parece estranho, e com as escritas na parede, ela suspeita que o alvo deles é quem está aprisionado na masmorra. De repente, as paredes começam a se mover para perto deles, numa tentativa de esmagá-los. Vivian e Lily tentam usar seus poderes, mas as runas as privaram deles. As garotas começam a surtar, mas Ren é o único que mantém a calma, dizendo a elas que definitivamente haverá uma saída. Nesse momento, Ren agarra as paredes, tentando agir como Sansão. Surpreendentemente, as paredes param de se mover e as garotas recuperam seus poderes. Ren imediatamente sugere que saiam dali antes que as paredes comecem a se mover novamente. Enquanto isso, Nangong ainda segue o mesmo caminho que o trio seguiu, e no final ele cai em um lago abaixo. Ren e as garotas estão descansando quando cavaleiros emergem do chão e começam a persegui-los como cobradores de impostos. Lily e Vivian decidem revidar, e as duas conseguem suprimir os cavaleiros irritantes. No entanto, Vivian avisa Ren que eles não podem relaxar ainda, porque não encontraram a força principal dos cavaleiros. Vivian então percebe que as escritas na espada apontam para uma pedra mágica, e os fantasmas não são prisioneiros, mas estão protegendo algo. Ren não sabe sobre pedras mágicas, e Vivian explica a ele que elas podem ser usadas para invocar demônios. Vivian explica melhor, dizendo que os fantasmas estão ali para garantir que o selo não seja removido. Lily sugere que destruam a pedra, mas Vivian diz que essa não é uma tarefa fácil. Ren está calmo porque acredita que não tem nada a temer, desde que não invoquem um demônio com a pedra. No entanto, Vivian o informa que um demônio agressivo encontrará uma maneira de escapar, mesmo sem ser invocado. Ren então sugere que fiquem longe da pedra, mas de repente, eles percebem que ela está pendurada bem acima de suas cabeças. Vivian acalma Ren, dizendo que não tem nada a temer, desde que uma força externa não atue sobre a pedra. É neste exato momento que Nangong atinge a parede por fora com seu poder, e isso faz com que uma das correntes que seguram a pedra se quebre. Isso, por sua vez, invoca uma enorme quantidade de cavaleiros, e o trio se vê cercado por cavaleiros mortos-vivos prontos para se banhar no sangue deles. Justo quando os cavaleiros estão prestes a convergir sobre eles, os da linha de frente são atingidos por flechas. O arqueiro não é outro senão Nangong, que se exibe enquanto desce para a masmorra. Ele diz com confiança ao trio para deixar os cavaleiros mortos-vivos com ele. Ele tenta bancar o legal voando em direção à pedra, mas acaba caindo e se espatifando no chão como uma laranja podre. Os 4 estão se divertindo demais até se lembrarem que ainda tem cavaleiros mortos-vivos para lidar. Surpreendentemente, Nangong os atinge com um certo pó que os deixa imóveis. Uma vez contidos, Nangong começa a abatê-los com facilidade. No entanto, Ren e as garotas ainda estão cercados, e Vivian o assegura de que os cavaleiros não são nada comparados aos seus poderes. Ela se prepara para usar seu poder supremo, mas diz a Ren e Lily para garantirem que a protejam enquanto ela ativa sua força. Lily parte para a ofensiva, derrubando os cavaleiros mortos-vivos, enquanto Ren permanece perto de Vivian para protegê-la com o escudo rígido. Justo quando Lily está prestes a se cansar, o poder de Vivian finalmente fica pronto. Ela salta no ar e libera seu poder de sangue vermelho. A equipe está animada para ver seu incrível poder, mas antes que possa fazer qualquer coisa para ferir os cavaleiros mortos-vivos, a pedra absorve toda a energia. Isso acaba sendo um sinal realmente muito ruim, pois a pedra começa a rachar. A equipe observa com horror enquanto uma luz vermelha dispara para o céu, e o que se segue é um nível assustador de destruição. Não muito depois disso, um sujeito assustador com chamas por todo o corpo emerge da pedra. Durante todo o caos, Nangong bateu a cabeça e desmaiou. Lily fica inicialmente intrigada com a presença do sujeito flamejante, mas no momento em que ele libera sua aura avassaladora, a equipe começa a se aliviar nas calças. De repente, o sujeito flamejante se aproxima deles e agarra Ren e Nangong do chão. Sem dizer nada, o sujeito voa com os meninos, mas as garotas o seguem. Momentaneamente, ele para, e Vivian o desafia, perguntando como ele consegue voar mais rápido que ela, mesmo sem ter asas. Nesse momento, o sujeito solta Ren, deixando-o em estado de pânico. Vivian então se aproxima dele, dizendo para não ter medo, porque ela está ali. Ela afirma que demônios e vampiros têm quase a mesma quantidade de força.
Ela demonstra sua imensa força liberando sua aura, o que por sua vez faz surgir uma lua vermelha no céu. Vivian se gaba de como seus poderes foram capazes de derrotar Poseidon. Vivian está prestes a atacar o sujeito demônio quando ele de repente fala, perguntando a Ren se ele é seu senhorio. Ren e as garotas ficam chocados, mas Terminal finalmente dá as caras, dizendo à equipe que a missão foi cumprida, pois o novo inquilino está ali. O sujeito então se apresenta como Zack, dizendo a Ren o quanto estava feliz em finalmente conhecê-lo. Vivian assume que Zack está enganado, mas Terminal surge. Apontando o sinal brilhante que emana do corpo de Zack, ele agarra Nangong, dizendo que foi ele quem o acordou. Ele começa a girar Nangong como se fosse uma placa de metal barata, até o cara voar longe como uma bola. Zack então pergunta a Ren se há um contrato assinado que ele precisa cumprir para se vincular a ele. Vivian não quer que ele assine o contrato, mas Terminal os informa que o propósito da missão é assinar um contrato com Zack. Assim que eles concordam, Ren lembra Zack sobre os guardas mortos-vivos no castelo. Zack o assegura de que está tudo sob controle, e com apenas um raio de energia do seu dedo, Zack transforma o castelo em pó. Todos ficam paralisados de medo pela quantidade de poder que o cara possui. E isso inclui Terminal, que começa a dizer que Zack é o homem mais bonito do planeta. Por outro lado, Vivian permanece cética em relação a Zack, mas no momento em que ele a elogia, ela esquece totalmente suas dúvidas. Momentaneamente, eles ouvem algumas pessoas andando em direção a eles, e Ren sugere que Zack mude para sua forma humana. Zack não perde tempo fazendo isso, mas sua aparência humana não parece fazer muita diferença, já que ele mantém seu rosto assustador. Mais tarde, Ren entrega a Raven um relatório sobre o inquilino recém-adquirido. Ele reclama que Zack é muito grosseiro e está sempre tentando resolver todos os seus problemas atirando um raio de energia. Durante uma conversa com Zack, ele revela que acabou de chegar ao planeta há um mês. Aparentemente, ele não foi selado na Pedra Mágica porque é um portal. Para tornar as coisas mais assustadoras, Zack é um chefe demônio em seu mundo. No entanto, ele sofreu uma perda massiva nas mãos de seus inimigos e quase morreu também. No processo de quase ter sua vida extinta, ele foi salvo por um examinador. Raven pede a Ren para cuidar de Zack porque ele é o primeiro pária a ser acolhido pelo examinador sênior. Ren segue as instruções de Raven e se certifica de que Zack tenha tudo o que precisa para ficar confortável. Zack também se dá bem com as garotas da casa sem problemas. Mais tarde, Vivian está limpando a casa quando encontra a placa de metal que Ren viu uma vez na Dimensão dos Sonhos, e que ele pensou ter perdido. Além disso, ele também encontrou uma nota, que ele afirma ter achado na Dimensão dos Sonhos anos atrás. Isso o lembra do líder lobo, e ele espera que ele esteja bem. Vivian então lhe diz que há algum tipo de conexão entre ele e o Espaço dos Sonhos, pois deve ter havido uma razão para ele poder visitar lá quando criança. Coincidentemente, a placa de metal e a nota têm as mesmas palavras escritas, que se traduzem em "A fonte do poder, desperte novamente e abra o portão". Eles estão no meio de tentar deduzir isso quando Ren recebe uma ligação de que Zack foi preso. Ren é forçado a abandonar o que estão fazendo e ir para a delegacia para tentar tirá-lo da prisão. Logo depois, Ren recebe uma ligação de Raven, dizendo para ele ir ao escritório. A caminho do escritório dela, ele vê uma garota tocando violão, e embora quisesse doar, não tinha sua carteira consigo. No escritório dela, ela lhe diz que há um novo inquilino que estava chegando, mas acidentalmente foi jogado para outra terra, e Ren precisa viajar para lá para trazê-lo de volta. Ren reclama de ser enviado ao espaço quando acabou de voltar da Inglaterra, mas Raven grita com ele, dizendo que ele não tem escolha, já que é o trabalho dele. Ren então pergunta a ela como ele deve viajar interplanetariamente, e Raven estala os dedos, mostrando-lhe a estação espacial Cooper. Ela o informa que vai atualizar seu terminal mais tarde para que ele possa chegar lá. Como o planeta-alvo é coberto principalmente por oceanos, Raven lhe diz que já preparou um especialista em mar para ele. Nesse momento, o tal especialista em mar entra na sala, e acaba sendo a garota do violão. Ela o olha com desprezo, chamando-o de bode pão duro. Nesse momento, Raven solta outra bomba, revelando que a garota também é a nova inquilina de Ren. Ren volta para casa para apresentar a garota, o Aju, ao resto dos rapazes em casa. Todos dão as boas-vindas ao Aju com um coração caloroso, enquanto lhe contam seus apelidos engraçados e bobos. Aparentemente, o Aju é uma sereia, e elas são uma raça muito antiga entre os párias. Elas são nativas do mar, e por causa disso raramente são vistas por humanos. Surpreendentemente, elas são uma raça com apenas fêmeas, e só se reproduzem através de cerimônias secretas. Após as apresentações, Vivian se oferece para cozinhar uma refeição muito boa para Wei-Yu para recebê-la. Como de costume, Vivian e Lily começam a discutir, e isso proporciona algum nível de entretenimento para Wei-Yu, que menciona que a casa é bem interessante. Momentaneamente, Ren diz aos inquilinos que está saindo para trazer outro inquilino, mas só pode levar 2 pessoas com ele.
ele automaticamente leva Wei-Yu, o que significa que ele tem apenas mais uma vaga para mais uma pessoa. Todos começam a levantar as mãos para serem escolhidos, mas no final, Ren escolhe Zack, já que ele é o único que já esteve em uma nave espacial antes. Lily fica irritada por não ter sido escolhida, e começa a fazer birra até que uma dor de estômago a coloca na posição perfeita para pegar uma salsicha. Durante a noite, Wan pega Ren andando por aí porque ele não conseguia dormir. Os dois têm uma breve conversa e Ren pergunta a ela por que ela estava viajando o ano todo. Ela simplesmente responde que é um segredo conhecido apenas por ela. Na manhã seguinte, Ren, Wei-Yu e Zack estão na varanda da casa, e Terminal ativa as coordenadas para a estação espacial, enviando-os em um flash. Em pouco tempo, eles chegam à estação Kuiper e são recebidos pela guia da estação, uma senhora simpática. Terminal informa a Ren que a bela senhora é um alienígena, deixando Ren surpreso porque ele pensava que alienígenas deveriam ser criaturas feias. Wyatt pula para testar a gravidade e percebe que não é diferente da Terra. A guia da estação revela que tudo dentro da nave espacial foi manipulado para ser como a Terra. Ren então pergunta à guia por que a estação parece vazia, já que ele pensou que estaria cheia de gente. Ela menciona que a estação é basicamente um nó de transporte, por isso as pessoas não ficam muito tempo. A guia da estação o informa que o está levando ao guia da estação reservado para ele, e os membros da tripulação podem se encaixar no tipo de alienígenas que ele espera ver. Ao chegar à estação de acoplamento, Ren fica impressionado porque as afirmações da guia da estação são completamente verdadeiras. Ren vê o tipo usual de alienígenas, mas Terminal o arrasta para a nave para evitar que eles decolem tarde. Terminal menciona que eles pegarão uma nave civil, mas outra nave estará esperando para buscá-los. Nesse momento, um holograma aparece mostrando o capitão da nave, que os informa que estão prestes a embarcar em uma jornada de cerca de 200 bilhões de anos-luz. Ren pergunta a ele quanto tempo a jornada vai durar, e ele se gaba de suas habilidades com salsichas longas antes de levar em conta que a nave também é rápida. Ele menciona que todos os fatores combinados os ajudarão a chegar ao destino em menos de 24 horas, mais ou menos. Depois de se gabar, ele liga a nave e segue direto para o destino. De volta à Terra, Vivian e Lily estão tendo sua rivalidade feminina usual. Ren e seus colegas estão tendo uma boa viagem até que o capitão avista outra nave à distância, e ele decide correr com a nave só porque é um cara mesquinho. Ren tenta dizer ao capitão que é hora de eles trocarem de nave, mas o capitão não se importa. Ren quer tentar pular de nave sozinho, mas Terminal o avisa que as coisas ficarão muito ruins para eles se perderem o nó. Terminal então os leva para a nave, mas assim que ele está prestes a assumir o controle da nave, ele percebe que a porta de travamento está trancada. Zack se aproxima para abrir a porta com sua força, e combinado com sua forma demoníaca, ele consegue fazer isso. A nave é lançada e Zack pula nela. A nave segue direto para o local-alvo, mas perde sua hélice ao entrar na atmosfera. A nave cai na água, mas enquanto Ren já está sonhando com a morte, Wei-Yu se transforma em sua forma de sereia para salvá-lo, e tudo o que ele vê é uma deslumbrante mulher-peixe. Quando Ren finalmente abre os olhos, ele se encontra no espaço dos sonhos, mas Terminal o assegura de que ele não tem nada com que se preocupar porque foi salvo por Wei-Yu. Além disso, ele disse aos do outro lado que ele está vivo. Ren fica surpreso ao ver que Terminal pode operar de duas maneiras, e Terminal não perde tempo se gabando de como ele é legal. Nesse momento, Ren percebe que os lobos de antes estão sob ataque, mas ele rapidamente pula para salvá-los. O lobo quer arrancar a cabeça dele por não ter trazido um dentista, mas ele deixa passar porque acabou de salvá-los. Ren então tira a placa de metal com ele, perguntando ao líder lobo se ele conhece os escritos nela. O líder lobo menciona que os escritos são antigos, mas antes que ele possa explicar mais, Ren retorna ao mundo normal. Zack menciona que eles tiveram que acordá-lo com um choque elétrico. Terminal então mostra a eles os possíveis locais do inquilino que estão procurando. Depois de terminarem de discutir como papagaios, eles finalmente escolhem um local para onde querem ir. De volta à Terra, Vivian prepara o prato como de costume e o enche de alho mesmo sendo uma vampira. Em vez de Vivian ser afetada pelo alho, Lily é afetada e ela perde os sentidos, mas Vivian consegue subjugá-la. Ren e sua equipe finalmente chegam ao local do acidente da nave do inquilino. Ren fica impressionado com os danos causados pela queda da aeronave. Ren menciona que teria sido manchete por meses. Assumindo que pousou na Terra, Zack então caminha até a nave para verificar se o inquilino ainda está vivo. Zack empurra a porta, mas não encontra ninguém dentro. Ele não está satisfeito com isso e entra no modo Hulk, desmontando a nave inteira apenas para ter certeza de que o inquilino não está escondido entre algumas das peças. Depois de terminar de desmontar a nave e não encontrar nada, Terminal finalmente decide falar, e revela que a parte da aeronave que eles encontraram não é a área de carga. Ren fica chocado ao ouvir isso e exige saber por que o inquilino foi armazenado na área de carga. Terminal menciona que não tem ideia do porquê, mas parece que a área de carga da nave é a área mais forte da nave.
Com isso, o terminal está confiante de que o inquilino tem uma chance maior de sobreviver. Depois de ouvir isso, Ren sugere que eles sigam para o outro local do acidente, e surpreendentemente, ele está dentro do mar. Sem perder tempo, Wade pula no mar para investigar os destroços, que estão a 5.000 metros de profundidade na água. Antes de mergulhar na água, ela joga suas roupas para Ren guardar, e isso envia uma onda de pensamentos selvagens pela sua cabecinha burra. Nesse momento, o terminal sugere que Ren siga Wai-Yu até o local do naufrágio, já que ele é o examinador e precisa estar lá. Antes mesmo de concluírem, Zack agarra Ren e o joga na água. Wai-Yu o agarra assim que ele está prestes a se afogar, e Ren de repente percebe que ele pode realmente respirar debaixo d'água graças ao poder de Wai-Yu. Wai-Yu explica que ela está controlando a água ao redor deles, por isso ele consegue respirar e também suportar a pressão. Ren fica impressionado com o quão impressionantes são os párias. Momentaneamente, um tubarão assustador aparece na frente deles e avança em alta velocidade. Percebendo o perigo iminente, Wei-Yu se transforma em uma de suas formas assustadoras, um polvo. No momento em que o tubarão vê isso, ele dispara sem nem olhar para trás. Ren fica surpreso. Wei-Yu informa que ela pode se transformar em basicamente qualquer coisa. Não muito depois disso, eles encontram a parte de carga da nave, e o terminal realiza uma varredura rápida. O terminal revela que a carga está danificada por fora, mas o interior parece estar intacto. Para dar uma boa olhada na carga, Wai-Yu usa seu poder para criar uma bolsa de ar seco ao redor do container de carga. Ren consegue entrar livremente, mas quando Wei-Yu tenta, ela continua caindo, graças às suas pernas de peixe. Ren a repreende, perguntando por que ela não está voltando à sua forma humana. Ela então lembra Ren que já jogou suas roupas antes de entrarem na água, o que significa que ela não está vestindo nada. O terminal então abre a carga, mas Ren se depara com a decepção ao entrar porque não há sinal de ninguém no espaço de carga. Ren então sugere que eles entrem em contato com Raven para perguntar a ela. Enquanto eles estão falando com Raven, Waju encontrou uma caixa menor dentro do container que abriga produtos para bebês. Ren diz a Raven que eles não conseguem encontrar o inquilino, mas ela diz que isso é impossível. Ela pede para ver dentro da carga e Ren mostra a ela. Ela então aponta que o Yulv já está com o inquilino. Acontece que o ovo com que o Yulv está brincando é o inquilino. O ovo de repente cai, quase enviando o trio para seus ancestrais, mas felizmente o ovo não quebra. Raven então diz a Ren para encontrá-la em uma vasta terra em 1 hora para que possam discutir os próximos arranjos. Ren e Yulv logo retornam à Terra para se juntar a Zack. Juntos eles esperam pela chegada de Raven. Raven logo chega em sua grande nave e enquanto ela faz um pouso dramático levantando muita areia, ela acaba enterrando os dois. Ela então os recebe a bordo da nave como se não tivesse acabado de tentar acabar com suas vidas miseráveis. Ren imediatamente se acalma quando descobre que a nave é dele. Ren fica totalmente impressionado porque nunca esperou ter recebido um presente tão maravilhoso. Ren pergunta sobre o nome da nave, e Raven lhe diz que ela se chama Tartaruga Híbrida, que é um nome bobo, mas soa incrível para nosso ingênuo personagem principal. Do nada, Raven solta uma bomba, dizendo que o ovo que eles acabaram de resgatar é o ovo de uma sereia, e ela é a última de sua espécie depois que seu universo foi aniquilado. Ela menciona que compartilha algumas semelhanças com Wei-Yu, que é uma sereia. Assim que estão prontos para partir, Ren deixa o lançamento da nave para o terminal, já que ele não tem nada em sua cabeça seca sobre pilotar uma nave. Momentaneamente, o adolescente retorna para casa, tudo graças às grandes habilidades de piloto do terminal. Ao entrar na casa, Ren fica surpreso ao encontrar Lily em estado selvagem, e Vivian o incita a ter cuidado porque ela tem agido como uma bruxa louca desde a noite anterior. Zack consegue segurá-la, e Ren sugere que Terminal os teletransporte para a nave. Terminal responde que talvez não consiga, já que Lily está em um estado instável. Zack então usa seu poder para teletransportá-los para o escritório de Raven, enquanto ela está ocupada desfrutando de sua xícara de ramen. Assim que chegam lá, Lily já está agarrando a perna de Raven como se fosse comida. Raven então assume o controle, e ela agarra a cabeça de Lily para usar seus poderes psicológicos nela para suprimir seu lado raivoso. Lily adormece, e assim que ela está profundamente adormecida, Raven explica à equipe que Lily está simplesmente passando por um processo evolutivo. No entanto, antes da evolução, ela teria que se transformar completamente em um lobo. Raven menciona que ela deve ter reagido a algo ultimamente, o que desencadeou o processo de evolução. É quando Ren se lembra que Lily deve ter reagido à lua escarlate que Vivienne criou no castelo. Raven então diz a Ren para levar Lily ao centro de aprimoramento para estabilizá-la. Enquanto eles saem, Raven pergunta a Zack e Wai como eles estão se ajustando à vida, e os dois mencionam que estão indo muito bem. Mais tarde, Lily acorda no centro de aprimoramento, e ela não tem memória do que aconteceu enquanto tentava transformar todos em seu prato favorito. Literalmente segundos depois de acordar, Lily e Vivian retomam sua usual rivalidade de amor e ódio. Ren diz a Lily para se acalmar porque Vivian estava preocupada com ela desde que ela desmaiou, mas Vivian nega isso para manter sua aura sem filtro.
Pouco depois, Raven diz a Ren que ele tem que enviar um relatório sobre seus novos inquilinos, e isso imediatamente o faz começar a se arrepender de todas as suas decisões de vida, já que ele não esperava que uma agência mística operasse como os irritantes empregos regulares das 9 às 5. Para piorar, ela ainda pede feedback a ele. Raven então diz a Ren que ele ainda tem que cuidar de Lily porque ela apenas suprimiu seu lado lobo, mas ele definitivamente ressurgiria, e ele precisa estar pronto para isso. Ela menciona que provavelmente aconteceria na próxima lua cheia, e ela decide verificar quando a próxima lua cheia ocorreria. Surpreendentemente, a próxima lua cheia é no dia seguinte, e Raven não perde tempo se esquivando de sua responsabilidade, dizendo a Ren que cabe a ele saber como vai gerenciar a situação porque ela estará ocupada. Ren tenta reclamar, mas Raven lembra que ela tem gerenciado os inquilinos por semanas, e ele deveria ser capaz de fazer o trabalho. Mais tarde, Vivian entra na cozinha para cozinhar uma poção especial para Lily por causa da próxima lua cheia. A poção cheira tão mal que Ren é forçado a perguntar se ela está fazendo para o Shrek. Um pouquinho dela cai do pote e queima o chão como ácido. Ren vê isso e assume que Vivian está cozinhando veneno, não uma poção. Naquela noite, Ren e seus inquilinos vão para as montanhas para passar a noite em preparação para a lua cheia. Enquanto todos estão jogando um jogo ou dois, Lily está ocupada mastigando comida como um camelo. Vivian diz a ela para comer rápido e se transformar, mas Lily responde que não sente vontade de se transformar. Vivian quer que ela se transforme rapidamente para que possam resolver as coisas e esquecer. Aparentemente, todos estão cansados de terem se exaurido tentando cuidar do cachorro grande. Momentaneamente, eles adormecem, e mais tarde acordam com o uivo de Lily fora do acampamento. Quando eles saem, Lily já está passando por uma transformação, e Vivian diz a Ren para ter cuidado porque Lily não está atualmente em seu estado mental correto. Zack então monta um feitiço de barreira e os incita a entrar nele. Como esperado, Lily enlouquece e vem para cima deles, mas o feitiço de proteção de Zack ajuda a mantê-la afastada. Depois de uma rajada de vento, ela finalmente se transforma, mas para a surpresa deles, ela se transforma em um husky siberiano gigante, não um lobo como eles esperavam. Nesse momento, Ren começa a andar em direção a ela e Vivian o incita a ter cuidado porque Lily pode machucá-lo. Surpreendentemente, Lily não ataca e os outros soltam um suspiro de alívio. Vivian tenta ajudar alimentando Lily com as pílulas que ela preparou para acalmá-la. No entanto, isso só piora as coisas, e Lily perde o controle. Vivian percebe que ela realmente errou a fórmula da poção. Enquanto Lily corre em direção à cidade, o grupo a persegue e Ren elabora um plano para tentar pará-la. Ele diz a Zack para tentar subjugá-la com sua força, mas isso sai pela culatra imediatamente. Vivian consegue parar Lily com seus morcegos, e Ren se torna um orador motivacional, tentando fazer Lily voltar a si. Isso também sai pela culatra, mas assim que Ren está prestes a se arrepender de sua estupidez, eles ouvem uma voz doce vindo de trás, e esta acaba sendo a voz de Wai-Yu. Usando sua voz e poder, ela consegue fazer Lily se acalmar, e Ren a acaricia até ela dormir. Nesse momento, Lily se transforma de volta à sua forma humana, mas Vivian rapidamente a cobre com seus morcegos. Quando eles voltam para casa, Ren está colocando Lily na cama para que ela possa dormir, quando ele é subitamente nocauteado por trás por um estranho de óculos. Logo depois, Lily acorda no que parece ser um armazém. Ela fica surpresa, pois não se lembra da casa do Ren ser um lugar tão sujo. Ela tenta sair, mas é jogada para trás por uma barreira mágica na porta. Nesse instante, os dois caras que a sequestraram entram na sala, dizendo que são da sua família. Ela fica completamente confusa, e os dois afirmam que ela foi enfeitiçada pelo vampiro, por isso precisa da ajuda deles. Lily argumenta que Ren e os outros são pessoas boas, mas os dois não se importam. Lily tenta forçar a saída, mas é nocauteada. Os dois estão prestes a sair quando um dos morcegos de Vivian é avistado, avisando que foram descobertos. Enquanto isso, Ren finalmente recupera a consciência e avisa ao grupo que Lily foi sequestrada. Vivian tenta usar seu morcego para obter mais informações, mas está sendo bloqueada. No entanto, o terminal entra em ação, escaneando as propriedades do morcego que estava com Lily, mas que consegue retornar a Vivian. Terminal aponta tudo o que descobriu, e com isso eles conseguem deduzir que Lily está sendo mantida em uma área industrial. Ren forma uma equipe para ir atrás de Lily. Ele diz a Wei e Zack para fazerem dupla, enquanto ele e Lily ficarão juntos. Em preparação para um ataque, os dois sequestradores reforçaram seu esconderijo para evitar intrusos. Momentos depois, Lily localiza o armazém com a ajuda de seus morcegos. Um dos morcegos tentou entrar no prédio, mas foi derrubado. Vivian verifica a barreira e percebe que é uma magia poderosa, que ela já havia encontrado antes. Vivian diz a Ren que eles precisam encontrar uma entrada para o prédio. Enquanto isso, Zack e Wei-Yu encontraram o que parece ser o esconderijo dos trabalhadores. Zack arromba a porta e os encontra jogando. Wu Yue age como uma garota descolada, dizendo a Zack que eles deveriam se desculpar com os caras inocentes. Enquanto tentam entrar no prédio, Vivian lembra Ren que ele pode ser imune à magia da barreira, assim como foi imune no castelo.
Basicamente, seu poder pode anular magia, e eles confirmam isso quando Ren toca uma das partículas da magia, fazendo-a virar pó. Lely então levanta Ren, esperando levá-lo ao andar superior para acessar o prédio. No entanto, eles foram atingidos por um dos lobisomens, Yuan, que estava esperando por eles. Yuan afirma que Ren e sua gangue sequestraram Lily, quando ele e seu irmão são os óbvios sequestradores da situação. Ele se transforma furiosamente em sua forma de lobisomem para poder lutar contra os dois adequadamente. Yuan atira sua magia irritante neles, forçando-os a correr. Vivian coloca Ren em um lugar que parece seguro, mas que logo se torna mais perigoso quando Yuan os ataca. Vivian então diz a Ren que vai cuidar de Yuan, enquanto Ren tenta procurar por Lily. No entanto, Yuan é um sujeito teimoso e não os deixaria ir. Vivian leva Ren voando para o topo de uma torre, e enquanto eles estão ocupados lutando com Yuan, Zack e Yu estão jogando com os caras do porão. Conforme a batalha avança, Yuan é atingido por Vivian, e o tipo de poder que ela usa o faz saber que Vivian é a perigosa vampira conhecida como a Condessa da Lua Carmesim. Após lutar por minutos, Ren finalmente consegue entrar no prédio. No entanto, o irmão de Yuan aparece atrás dele e quase o decapita. Graças ao seu escudo, ele sobrevive. Ren começa a correr, mas Terminal grita para ele parar a perseguição de Tom e Jerry e enfrentar o lobisomem que tenta acabar com ele. Ren argumenta que não pode lutar contra um super-humano, mas Terminal lembra que ele passou pelo procedimento de aprimoramento, o que significa que tem a mesma força que super-humanos. Mesmo depois de ouvir isso, Ren ainda não acha que pode enfrentar o lobisomem. O lobisomem o agarra e o joga como uma bola de borracha, mas ele sobrevive, como sempre. Ren decide se esconder, mas Terminal o lembra que não pode, pois está lidando com uma criatura com um olfato aguçado. Assim como Terminal avisou, o lobo o encontra novamente. Ren mal escapa da morte, mas depois usa sua inteligência para ligar o aspersor de água e se livrar de seu cheiro. Ren entra nas tubulações para escapar do lobo, e minutos depois, encontra Lily, que já está com fome. Ela fica super animada quando Ren diz que é hora de voltarem para casa. No entanto, o lobo bloqueia o caminho deles novamente. Nesse instante, Yuan é jogado no prédio por Vivian, e Yuan avisa ao irmão para não tentar lutar contra Vivian, porque ela é a Condessa da Lua Carmesim. Assim que as coisas estão prestes a tomar um rumo mais drástico, Ren pede a todos que se acalmem. Ele explica as coisas aos lobos, e depois de perceberem que Ren é um bom sujeito, os lobos recuam. Eles estão prestes a ter um final feliz quando caçadores de demônios chegam ao prédio para cercá-los. Os caçadores não perdem tempo atirando suas armas no grupo, mas Ren protege a todos usando seu escudo. Ren então diz a eles para fugirem, e enquanto correm, Ren atrai a atenção deles com seu escudo, dando a Vivian e Lily a chance de escapar do prédio. Ren então cega os caçadores de demônios com a luz brilhante do terminal para que ele e os dois lobos também possam escapar. No entanto, os caçadores de demônios não vão deixá-los escapar e os perseguem. Ren e os lobos alcançam uma distância segura e acreditam que estão livres, mas os caçadores de demônios aparecem como mosquitos persistentes. Ren logo se vê enfrentando uma caçadora de demônios ruiva, que fica impressionada com seus poderes. Ela não quer acreditar que Ren é apenas um mero humano. Já que humanos não deveriam ter poderes tão incríveis, conforme a batalha se torna mais intensa, Ren se acostuma a correr como um verdadeiro super-humano. Ren coloca a caçadora de demônios para correr, perseguindo-a até nocauteá-la. Ren finalmente a deixa quando percebe que talvez precise ajudar o resto da equipe. Yuan e seu irmão lutam brilhantemente, mas acabam sendo subjugados pelos caçadores de demônios. Yuan é perfurado por uma lâmina de prata e começa a virar pedra. O irmão de Yuan observa enquanto estão prestes a enviar Yuan para o além, mas Ren aparece bem a tempo. Lily também se junta a Ren e diz que a condição de Yuan está ficando crítica. No entanto, ela garante a Ren que tem uma ideia para ajudar a salvar a vida de Yuan. Ela libera o novo poder que vem com sua evolução, criando uma tempestade de vento que permite ao grupo escapar dos caçadores de demônios. Eles chegam à floresta e o Ayu e Zack logo se juntam a eles também. O Aju se aproxima de Yuan para verificá-lo. Ela diz ao grupo que pode usar sua magia de cura para ajudar o sujeito. O Aju menciona que é mais ou menos magia de água, mas ela pode usá-la para salvar Yuan. O Aju entra em ação e submerge Yuan em uma esfera de água para começar a curá-lo. O irmão de Yuan agradece a ajuda e promete contar tudo o que sabe. O sujeito menciona que tentaram sequestrar Lily por causa da profecia da sereia. Aparentemente, a profecia menciona que o dia do retorno está chegando, um tempo em que todos os excluídos recuperarão sua força, e os caçadores de demônios testemunharão um declínio. Por causa disso, todos os excluídos começam a reunir os seus, e é por isso que queriam levar Lily com eles em preparação para tal profecia. O sujeito se desculpa por não ter revelado toda a verdade antes, pois acreditava que Lily estava sendo enganada por Vivian. Minutos depois, o Ayu termina de curar Yuan, mas assim que estão prestes a celebrar, são atacados novamente pelos caçadores de demônios.
Zack tem força para derrubar o líder em um instante, mas sugere que tenham uma conversa civilizada. Quando o líder caçador se recusa a cooperar, Zack mostra a ele seu verdadeiro poder, assustando-o. O líder caçador de demônios tenta fugir, mas Zack o puxa de volta com sua magia de teletransporte e faz questão de avisá-lo o que acontecerá se tentar persegui-los. Depois de cuidar do sujeito, Yuan e seu irmão se preparam para partir. Lily pergunta sobre a profecia, e eles mencionam que ouviram de uma sereia que veio à Terra. Momentos depois, os lobisomens partem, mas a caçadora de demônios ruiva aparece de repente e aponta uma faca para o pescoço de Wai, exigindo que permitam que seu chefe vá embora. Eles se veem em apuros, e enquanto tentam resolver a questão, Nangong surge do nada, dizendo à ruiva que precisa levar Wai Yu embora. Nangong pisca para Ren para ter certeza de que ele sabe que está do seu lado. Nangong convence a ruiva a soltar Wai Yu, e em troca, eles liberam o chefe dela. No entanto, a ruiva e seu chefe caem em uma armadilha preparada no momento em que pisam na floresta. O grito deles ecoa como um tambor depois de serem atingidos. Acontece que Wai Yu e Nangong se conhecem, mas Wai Yu agradece por salvar sua vida chutando sua alma ingênua para a floresta. Em uma reviravolta surpreendente, Wai Yu é a irmã de Nangong de quem ele estava falando. Essa revelação deixa toda a equipe em um estado de total confusão, já que nunca esperavam por isso. Quando a equipe volta para casa, Wai Yu e Nangong continuam sua rivalidade de irmãos de sempre. Wai Yu fala sobre como seu irmão é irritante e o fato de que ele estava sempre a seguindo sob o pretexto de que a estava protegendo. Vivian então explica que existem apenas sereias fêmeas, por isso Nangong não é uma sereia. Basicamente, o pai deles era um caçador de demônios, enquanto a mãe era uma sereia. Vivian pergunta aos irmãos onde estão seus pais, e os dois revelam que eles desapareceram no ar um dia. Enquanto toda a família discute e se diverte, Lily descobre que se transformou em um husky, não em um lobo, durante seu período de evolução, e começa a chorar. Lily então se oferece para verificar o sangue dela, e afunda os dentes em seu pescoço. Depois de verificar, ela informa que não tem nada relacionado a ser um lobo, mas isso deixa Lily furiosa por ter sugado seu sangue por diversão. As duas retomam sua habitual briga de amor e ódio, enquanto todos apenas as observam. Momentos depois, Yuan e seu irmão aparecem na porta. Uma briga irrompe entre eles e Nangong, mas Zack a resolve com força bruta, como sempre faz. Assim que todos se acalmam, Ren explica que Nangong é um amigo de confiança, apenas um caçador de demônios de meio período e bem ruim nisso. Nesse instante, o irmão de Yuan saca uma barra de ouro, e Vivian imediatamente perde todos os seus sentidos, já que ela não brinca com dinheiro. De repente, a luz se apaga, e Ren tira o terminal para retomar seu trabalho como lanterna de meio período. Eles começam a investigar, e no final percebem que não estão sob ataque. Acontece que perderam energia porque não pagaram a conta de luz. Todos começam a falar sobre quanto dinheiro têm, mas são apenas um grupo de degenerados falidos. Ren está cansado de pensar no que fazer e simplesmente se retira para seu quarto para dormir. Depois que ele se vai, Lily diz aos seus colegas que é dever deles ajudar Ren a pagar as contas que precisam ser pagas. Na manhã seguinte, Ren acorda em uma casa vazia. Enquanto isso, Lily começou a trabalhar em uma loja de filhotes, mas as coisas não estão indo muito bem para ela. O mesmo pode ser dito para o resto do grupo, que está tentando conseguir dinheiro para o senhorio. Ren então vai ao escritório de Raven para pegar dinheiro emprestado, e Raven promete emprestar porque ele tem sido um bom garoto. Ren então pergunta se há alguma conexão entre o Espaço dos Sonhos e os Excluídos, e ela revela que a maioria deles vem do Espaço dos Sonhos. Mais tarde, os inquilinos decidem ir em uma caça ao tesouro, já que a tentativa deles de conseguir um emprego deu muito errado. Ren continua fazendo perguntas bobas a Raven, só para saber se há uma maneira de resolver o conflito entre excluídos e caçadores de demônios. Ren menciona que está basicamente preocupado com a segurança de seus inquilinos. Após um dia exaustivo, Ren finalmente volta para casa e fica chocado ao ver que há luz dentro da casa. Os inquilinos o recebem de coração aberto e mencionam que todos trabalharam duro para ganhar dinheiro e pagar a conta. O grupo se senta à mesa para desfrutar da refeição, e os lobisomens que observam de fora percebem que são uma grande família feliz. Yuan e seu irmão decidem recuar, e Ren mais tarde descobre que Nangong também saiu para trabalhar, mas voltará se ele precisar de ajuda. Ren menciona seu plano de entrar na dimensão dos sonhos e todo o grupo o assegura de que irá com ele. Mais tarde, Ren percebe que o ovo de sereia está faltando e, sem que eles saibam, o ingênuo Lilo está ocupado cozinhando-o na cozinha. Obrigado por assistir até o fim e comente ovo cozido para confundir os perdedores que não chegaram até aqui.